Amém? E eu peço que você também ore pela minha vida. A palavra de hoje ela é difícil até para eu pregar. Amém? Mas eu peço que vocês orem para que a palavra possa fluir. E tenha certeza de uma coisa: foi algo que Deus colocou no meu coração para ser pregado, e eu tentei por algumas vezes não pregar essa palavra. Falei isso com meu pai, falei isso com o evangelista Leandro, falei com o Hermes que eu tentei não ministrar isso aqui. Falei com o Du também, mas não teve jeito. Sabe quando Deus quer falar dentro da palavra e você está querendo pregar outra coisa? Mas Deus quer falar conosco nesta palavra, nesta noite. Eu peço que vocês, por favor, levante as mãos em direção ao altar, em direção à minha vida. E eu nunca fui tão carente da tua oração como eu estou sendo nesta noite. E eu estou sendo absolutamente sincero no quanto eu estou dizendo. Então, por favor, ore pela minha vida. Pai, nós colocamos, Senhor, a vida do nosso pastor nas tuas mãos, Pai. Pai, fala conosco, Pai, assim como o Senhor já falou com ele, Pai. Pai, que o Senhor fale, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Pai, que o Senhor fale aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, ouvir, Senhor, e praticar, Senhor, aquilo que o Senhor irá falar conosco nessa noite, Pai. Pai, que nós apenas não possamos só simplesmente ouvir ou escutar, Senhor, que nós possamos ouvir e que nós possamos guardar no nosso coração, Pai. Pai, praticar tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, Pai, através da vida do nosso pastor, Pai. Usa ele como instrumento nas tuas mãos, Pai. É que a tua palavra vá, produza o resultado, Senhor, para a qual vai ser enviada, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós o abençoamos, Pai. Usa, Pai, o teu servo nas tuas mãos, Senhor, para falar conosco nessa noite, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria que vocês, ainda em pé, abrissem as suas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Amém? Podem sentar no nome do Senhor Jesus. Paulo está falando de um texto, e está falando do Antigo Testamento. Quando ele diz no versículo de número 6 e no versículo de número 11, essas coisas aconteceram como exemplo para nós, está falando da igreja de Corinto, e é evidente que também está falando conosco nesta noite. O que aconteceram aos israelitas no deserto, aos hebreus no deserto. Então tudo que dantes foi escrito, Romanos 15:4, para nosso exemplo foi escrito. O que isso quer dizer? É que a Bíblia, ela é Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Ela é inspirada de Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento, nós não vivemos ele hoje, mas ele fala sobre a criação do homem, da terra, dos céus, dos luminares, dos animais, de Gênesis. Conta a história da raça humana e conta a história de um Deus que preserva a raça humana. Estou falando do Antigo Testamento. Ainda no Antigo Testamento, nós temos profecias, e algumas delas já aconteceram, porém tem algumas que ainda não aconteceram. Só que o Novo Testamento, ele só tem veracidade e autenticidade por causa do Velho Testamento, porque o Velho Testamento confirma o Novo Testamento, e o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento, a antiga aliança. Ou seja, a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, mas nós usamos o Antigo Testamento como exemplo, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Tomem, peguem, absorvam o que aconteceu com os hebreus ou com os israelitas no Antigo Testamento como exemplo para vocês. E o que ele quer dizer com isso? Que tudo que foi escrito serve para a nossa edificação, para nosso exemplo, ou como advertência, ou como aviso, ou como instrução para as nossas vidas também no dia de hoje. Deus me deu um tema: tudo foi escrito para o nosso exemplo. Tudo foi escrito para o nosso exemplo, o Antigo e o Novo Testamento. A igreja vive o Novo Testamento porque ali está o fundamento da igreja, que é o fundamento dos apóstolos. Ali está a doutrina, estão os evangelhos. Mas sem o Antigo Testamento, o Novo Testamento não tem autenticidade. Veja que o que ele começa a dizer, e esse texto não começa no capítulo 10, começa naquele texto que nós lemos lá no comecinho do culto, que é 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24, é aqui que começa o texto. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ou a coroa? Corram de tal modo que alcancem também a coroa. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para buscar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para conquistar uma coroa incorruptível. Ele disse: eu não luto como esmurrando ar, isso é, a esmo, sem direção, sem alvo, mas eu esmurro meu próprio corpo à servidão, à escravidão do Espírito, para que eu pregando não seja reprovado naquilo que estou pregando, que é o que acontece com muitos pregadores, ou com alguns pregadores. Se vocês puxarem pela memória, eu não vou citar nome por ética, porque está sendo gravado, mas tiveram grandes nomes, pregadores americanos e pregadores brasileiros, que pregaram, e vieram com palavras duras, e vieram até agindo duramente, e depois caíram naquilo que pregaram. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para vocês bem sinceramente: a palavra nunca pode falar primeiro com vocês, se não falar primeiro com o pregador. Não pode.
E eu vou dizer a vocês uma coisa nesta noite. Desde o dia que Deus me deu essa palavra, quando eu fiquei lutando com Deus, Ele falou, a palavra é essa, que foi na sexta-feira. Ele disse para mim, comece a orar pela palavra, e comece a entrar, a orar na palavra, porque você precisa viver isso aí. Ou seja, antes de pregar, Deus já estava me chamando a atenção, me advertindo, me instruindo. Você precisa viver o que você vai pregar. Ele disse para mim, tome vergonha na cara. Para mim, não estou dizendo para vocês não, para mim. E comece a viver o que você prega. Aleluia. E eu não vou apontar o dedo para ninguém, porque o dedo primeiro tem que ser apontado para mim. O texto, esse texto aqui é 1 Coríntios 10. É um texto que antecede o texto da Santa Ceia. E lá no texto da Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, Paulo diz, examine pois o homem a quem? A quem? Então olhe para você nesta noite, que o dedo volte para a sua vida, volte para o seu ser, volte para a tua conduta, para o teu comportamento, e você olhe para você, não para os outros. Porque essa palavra, ela é para mim e ela é para você. E você não vai conseguir se esquivar, se esgueirar dessa palavra, porque ela vai de encontro à tua vida. E se você puder, muito cheio do Espírito Santo, pegar o seu dedo indicador, que é esse daqui, e apontar para você e dizer, essa palavra é para mim. Você pode fazer isso no nome de Jesus? Estou te pedindo, essa palavra é para mim. Agora, se você puder apontar esse dedo de profeta para alguém do lado, mas também é para você. Aleluia. Glória a Deus. Tem palavra para mim, tem palavra para você nesta noite, porque ela vem do alto. Aleluia. Pode ter certeza que ela está vindo do alto dos céus. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Paulo está falando, olha, se eu não me cuidar, se eu não vigiar, preste bem atenção na palavra que eu vou dizer, autodisciplina espiritual. Ouviu? Eu vou repetir, autodisciplina espiritual. Está ouvindo aí? Você pode repetir comigo? Autodisciplina espiritual. Você pode repetir, autodisciplina espiritual? Domínio próprio, temperança, autocontrole, fruto do Espírito. Quando Deus nos converte, quando nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo, a partir desse momento o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele nos liberta da culpa e do poder do pecado. E segundo o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, nessa mesma hora acontece o primeiro passo da santificação, que é a santificação inicial. Vocês entendem isso? Nesse momento, Paulo diz que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Eu ouvi muito tempo atrás, quando eu era menor, crente dizer assim, Deus não quer o teu corpo não, Ele quer o teu coração, irmão. Aí alguém dizia assim, Deus não é açougueiro para querer coração. Era aqueles jargões, sabe aqueles jargões que tinha antigamente? Pois é, eu ouvi isso daí. E é fato, irmão. Deus quer o teu espírito para habitar nele com o Espírito Santo. Deus quer a tua alma para ser influenciada pelo teu espírito, porque nós somos uma alma que habita num corpo, e Deus quer o teu corpo como templo, como habitação do Espírito Santo. Você está me ouvindo, irmãos? O nosso corpo é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo. Por isso, eu não posso marcar o meu corpo todinho, dilacerar o meu corpo, rasgar, cortar a veia. Por isso eu não posso tirar a minha vida, porque o corpo não é meu, o corpo é templo do Espírito Santo. Vai ouvindo, porque isso não está no script, não estava nem preparado. Vai prestando atenção, porque o corpo não te pertence, o teu corpo pertence a Deus. Desde o dia que você levantou a tua mão e que o Espírito Santo passou a habitar no teu espírito, a partir deste dia o Espírito disse, este é a minha habitação. Aleluia. A minha morada é onde eu vou entrar e morar. Então eu vou dizer uma coisa, movido, dirigido pelo Espírito Santo,
e eu estou em paz, porque o Espírito está conduzindo, porque nada disso está escrito aqui. Vai recebendo aí. Você não pode dizer que o corpo é teu e você faz o que quiser, porque o teu corpo, a partir do dia que você se entregou para Jesus, ele passa a pertencer ao Espírito Santo. Alabash, arabacandarás. Então você não pode marcá-lo, você não pode dilacerar, você não pode nem mesmo usar roupas sensuais, porque o corpo não é teu, o corpo é do Espírito. Aleluia. Mas eu vou dançar, irmão. Cristão tem que entender uma coisa: música do mundo é música do mundo. Pastor, mas eu não posso ouvir nenhuma música com uma letra bonita. Irmãos, você tem mais de 2.000 louvores para escutar. Você vai procurar uma música do mundo para você ouvir? Uma letra bonita? Procure um louvor que fala sobre a letra, sobre a mensagem do cristianismo, de Deus, do Espírito Santo. Procure isso na tua vida. Aí fora nós estamos vendo as mulheres lá fora dançar da maneira mais vulgar, mais baixa, com a roupa mais vulgar, mais apelativa, sensualizando e mostrando o corpo para os outros. Mas lá o corpo, elas dizem que pertence a ela, mas aqui o corpo pertence ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o domínio, o controle do seu corpo e do meu também. Nós temos que entender que até mesmo uma música, na melodia, já pode invocar demônios. Nós ouvimos e assistimos esse dia um podcast de um ministro de louvor, que há muito tempo ministra louvor em igrejas, na igreja dele inclusive. E ele disse que a célula rítmica do funk, eu vou repetir, a célula rítmica do funk tem os mesmos barulhos do atabaque, da umbanda e do candomblé. Ele começou a investigar, a pesquisar isso, e foi conversar com alguns conhecidos deles, que é da macumba, que é do centro de umbanda, e eles não desmentiram, dizendo: é igualzinho a batida do atabaque. E ele falou assim: o que isso invoca lá no centro? Ele disse: o demônio da sensualidade. E quando você vê essas moças, essas mulheres dançando funk, o que elas fazem? O apelo sensual ao extremo. Mas isso é lá fora. Adolescentes e jovens dessa igreja não vão dançar descendo até o chão, vão cantar subindo até os céus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o teu corpo não te pertence, mas pertence ao Espírito Santo que habita no teu corpo. Aleluia. Escute isso, no nome de Jesus. Falando de bênçãos espirituais, Paulo disse: observem como viviam eles. Observe o que foi escrito aos antigos. E diz o versículo de número 1 assim: que eles tinham o mesmo pai espiritual. É o que eles tinham. Os mesmos pais espirituais. Porque não quero que ignoreis, irmãos, que de fato todos os nossos antepassados, nossos pais espirituais, estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Paulo está dizendo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está dizendo aos crentes em Coríntios que todos eles tinham os mesmos pais. Sabe o que quer dizer? Que eles cresceram ouvindo o mesmo ensinamento, que eles tinham a mesma instrução de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que todos eles, a Bíblia está dizendo que todos eles tinham os mesmos pais na fé, que eram os patriarcas, e que eles tinham os mesmos exemplos, os mesmos ensinamentos, a mesma educação espiritual, porque os pais espirituais eram os mesmos. E hoje nós temos os mesmos pais espirituais que haviam na igreja de Corinto. E quem são esses pais? Os apóstolos. Porque a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Os nossos pais espirituais é Pedro, é João, é Paulo. São esses os nossos pais. E a doutrina que nós seguimos é a doutrina dos apóstolos.
Todos nós aqui temos os mesmos pais espirituais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que todos os israelitas e todos os hebreus tiveram as 5 bênçãos espirituais que alguém pode precisar na face da terra. Que eles tiveram os 5 privilégios espirituais, benefícios espirituais, provisão espiritual, todos eles tiveram. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 5 que nem todos agradaram a Deus. Aliás, a Bíblia diz que a maioria deles não agradaram a Deus, e que os seus corpos foram espalhados no deserto, porque não agradaram a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti esta noite. Minha vida, olhe bem para mim, a tua vida tem que servir, tem que ser para agradar a Deus. Se a minha vida e a tua não serve para agradar a Deus, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Ponha isso na tua cabeça. O Espírito me disse, hoje a mensagem é para refletir, é para pensar, ponderar e colocar em prática. Vai escutando. Eles tinham os mesmos ensinamentos, os mesmos exemplos espirituais de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todo Israel tinha. Mas Paulo disse, e Moisés também viu, que a maioria deles foram mortos no deserto, porque não agradaram a Deus. Esta é a primeira bênção espiritual. Sabe por quê, irmão? Se eu tivesse um mestre e você outro, você poderia dizer, pastor, mas o seu mestre é melhor que o meu, seu ensinamento é melhor que o meu, sua doutrina é melhor que a minha. Mas nós temos os mesmos pais espirituais, que é os apóstolos. Ou seja, o que eu tenho de doutrina, você também tem de doutrina. O que eu tenho de exemplo, você também tem de exemplo. O que eu aprendi, você também pode aprender. O que eu tenho aqui na Bíblia, você também tem aí na tua Bíblia. O meu mesmo pai, meu é o mesmo pai seu, aleluia. Então a bênção do ensinamento, a bênção do exemplo espiritual, eu tenho e você tem. De igual modo, Paulo disse que todos eles tiveram. Segunda bênção, todos foram conduzidos pela nuvem e atravessaram o mar. Todos eles. Todos eles foram conduzidos pela nuvem e atravessaram o mar. Sabe o que isso fala? Sabe do que Paulo está falando? Número 1, primeira coisa que Paulo está falando é que eles foram libertos da escravidão do Egito. Ao passar pelo mar, aleluia, ao atravessar o mar vermelho, e todos eles passaram, não foram alguns, foram todos passaram, atravessaram o mar, sendo libertos da escravidão de Faraó, porque todos os egípcios morreram no mar vermelho, e o povo de Deus passou a seco, cantando o hino da vitória do outro lado. Ou seja, todos passaram pelo mar, aleluia. Todos receberam essa vitória da libertação do pecado. Comparando conosco, nós também fomos libertados do pecado. Eles foram libertados da escravidão e nós libertados da escravidão do pecado e das garras de Satanás. Você pode dar um glória a Deus aí? O Senhor Jesus nos libertou da garra do pecado e das garras de Satanás. Hoje, eu e você somos libertos pelo poder do Espírito Santo, assim como eles foram. Ainda dentro dessa bênção, da provisão, a nuvem os guiava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Hoje, nós e os coríntios temos o mesmo guia espiritual. A palavra de Deus diz que aquele que anda pelo Espírito é guiado pelo Espírito. Tu pode dizer, é o Espírito Santo que me guia. Tu pode dizer, não é a nuvem, é o Espírito que me guia. Tu pode dizer, é o Espírito Santo que me guia. Agora, se você é guiado pelo Espírito, então ande pelo Espírito. A nuvem guiava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E quando a nuvem parava, eles paravam. E quando a coluna de fogo parava, eles também paravam. Porque a nuvem guiava e a coluna também guiava. E hoje quem me guia, quem te guia é o Espírito Santo. Você não está entregue ao léu. Você não está entregue a esmo. Você não está jogado
Não, você tem alguém que te guia, você tem alguém que te conduz, você tem alguém que te leva, você tem alguém que te dá uma direção, você tem alguém que te dá um caminho, você tem alguém que te dá um norte, você tem alguém que te dá um rumo, aleluia. Então você tem um caminho para seguir, porque tem um guia que te conduz. Você tem um guia que te conduz. O duro fosse, e seria, se nós fôssemos salvos e largados para trás, deixados sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, como chegar e aonde chegar. Agora nós sabemos aonde iremos, sabemos como chegar e sabemos o que nós devemos conquistar, que é uma coroa incorruptível. É isso que nós devemos conquistar, e o caminho é Jesus, aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem o caminho, você tem o objetivo, você tem o destino, e você tem o que você precisa conquistar, que é a coroa incorruptível. O mesmo guia espiritual, todos eles tiveram a nuvem e a coluna. A terceira provisão, tiveram todos a mesma presença, porque a nuvem e a coluna simbolizava a presença de Deus no meio do povo antes da construção da arca. A presença de Deus estava no meio do povo através da nuvem, estava no meio do povo através da coluna de fogo, e eles eram guiados e conduzidos pela presença de Deus. Deus estava na nuvem e Deus estava na coluna de fogo. Como hoje Deus está dentro de você, como hoje Deus habita dentro de você, através de quem? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no teu espírito, é Ele que tem a presença, que leva a presença e conduz você à presença de Deus. Quantos têm o Espírito Santo? Quantos entendem que carrega Deus dentro de si? Aí levanta a mão. Aleluia. Deus está dentro da tua vida, na pessoa bendita do Espírito Santo. Ou seja, a presença de Deus está dentro de você. Você, aonde você for, você carrega a presença. De madrugada a presença está com você, dormindo a presença está com você, ao levantar a presença está com você, no carro a presença está com você, no ônibus a presença está com você, na viagem a presença está com você, na rua a presença está com você, na igreja a presença está com você. Aonde você for e o Espírito for contigo, você tem a presença de Deus dentro da tua vida. E a presença é tão forte que quando você vai pecar, Ele acende a luz amarela dizendo: olha, não faça, não peque, não caia, não vá por esse caminho. Ele te avisa: não faça isso, não entre aí, tira os teus pés daí, tira a tua mão daí, não pronuncie palavras assim, porque é a luz do Espírito Santo avisando a tua vida. Eu nunca vi um crente orar a Deus e ficar sem direção, porque ele ora: Deus, eu preciso de uma direção, e Deus dá a direção. Ou Deus mostra na palavra, e invariavelmente é na palavra. Ou Deus usa alguém em profecia, em sonho, em revelação. Ou Deus fala através de uma conversa. Mas o crente que busca a resposta, a direção, o Espírito Santo que habita dentro desse crente vai mostrar: olha, faça assim, faça desse jeito, faça dessa maneira, vai por aqui, não vai por ali. É o Espírito Santo que nos dirige. Você tem Deus dentro da sua vida. Todos eles tinham isso. E a proteção? A nuvem protegia do sol durante o dia, e a coluna de fogo aquecia durante a noite. Você está entendendo? Deus é completo. Se eles ficassem no sol castigante do deserto, morreriam. Não sei se alguns de vocês viram um rapaz que ficou 11 dias dentro de um freezer. Viu aí? Era um brasileiro. Vocês viram a queimadura de pele que ele pegou? 11 dias. 11 dias. E não era o sol do deserto. Então Deus colocava nuvem em cima. Proteção. E à noite, pastor? Para que a coluna de fogo? Qual a proteção? À noite, irmão, no deserto é assim. Durante o dia, calor causticante. À noite, abaixa de zero. É assim que é no deserto. O frio vem, mas a coluna de fogo estava para aquecer, para protegê-los do frio. Deus é proteção. Assim como o Espírito Santo está dentro da tua vida para lhe proteger.
Porque qualquer passo em falso que você for dar, Ele diga: não faça isso. Sabe o que é isso? Proteção. Não tome essa direção. Sabe o que é isso? Proteção. Não fale isso. Sabe o que é isso? Proteção. Não entre aí. Sabe o que é isso? Proteção. Às vezes nós reclamamos, como saindo de casa, e fazemos o mesmo caminho sempre, e às vezes um dia nós atrasamos. Nós reclamamos: por que me atrasei e tal? E quando você passa e vê um acidente, você fala assim: olha, se eu tivesse saído minutos antes, o acidente era para mim. Levante a tua mão, levante aí e diga: Deus me protege, Deus me guarda, Deus me livra. Você crê no que você pronunciou? Você acredita nisso no nome de Jesus? Se você acredita, dê um glória a Deus bem alto. Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos socorre, Ele é a nossa proteção, é o nosso refúgio bem presente no dia da angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Eu vou repetir: nenhum mal chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua casa. Estou profetizando. Levante a tua mão e receba a profecia. Nenhum mal, nem maldade, nenhuma seta, nem dardo inflamado, nem obra maligna, nem laço do passarinheiro vai chegar à tua casa, vai alcançar a tua família. Eis que o Senhor dá livramento, eis que o Senhor te protege. Recebe aí, dá glória a Deus. Oh, alabra. Aleluia. Oh, a terceira bênção espiritual, irmão. Será que dá tempo? Todos foram batizados em Moisés. Todos, eu vou repetir: todos foram batizados em Moisés. O que é batismo? É mergulho. O que é batismo? Imersão. Sabe por que eles foram batizados em Moisés? Vocês querem saber por quê? Vocês querem saber por quê? Deus falou com eles e com Moisés: Moisés, eu quero falar ao povo. Êxodo, isso está em Êxodo, isso aí. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Eu quero falar com o povo. Mas aí o povo viu, irmão, Moisés descendo do monte, e o monte trovejando, relampeando, trovões e relâmpagos. Aí o povo olhou aquilo e falou: o quê? Misericórdia. E Moisés saiu com o rosto coberto, porque o rosto resplandecia a glória de Deus. E falou: olha, Moisés, olha o povo. Mas Deus assim, olha o que Moisés falou para o povo: ei, Israel, Deus quer falar convosco. Olha o que eles disseram: não, Moisés, não fale Deus conosco, senão vamos morrer. Fale tu conosco e ouviremos o que Deus fala. Eles terceirizaram a presença de Deus a Moisés. Então agora eles tiveram que ser batizados em Moisés, porque Moisés agora é o representante de Deus na terra. Está ouvindo aí? Eu vou repetir: Moisés agora é o representante de Deus na terra. Então para eles entrar na presença de Deus, tinha que mergulhar em Moisés, tinha que imergir em Moisés. E Moisés ouvia tudo o que o povo tinha para dizer, entrava na tenda do encontro e falava com Deus. Deus descia na nuvem, eita glória, e falava com Moisés. E Moisés pegava a resposta e ia até o povo, aleluia. Eles diziam: Moisés, nós não queremos subir o monte, não. Sobe tu, Moisés, o monte. Mas pode deixar que eu subo, aleluia. Então agora eles tiveram que ser batizados em Moisés, tiveram que imergir, mergulhar em Moisés. A presença de Deus só vinha na vida deles através de Moisés, porque Moisés era o representante de Deus na vida deles. Então eles mergulharam, eles imergiram em Moisés, foram batizados em Moisés. Todos eles foram. Todos foram. Não foram alguns, foram todos. Essa é a terceira bênção: a imersão de Deus, o batismo dado por Deus. Todos aqui passaram pelas águas batismais, ou a maioria passou. Desceram as águas, que é o batismo de fé e arrependimento. É a confissão pública que nós agora temos um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo.
é o batismo nas águas. Nós também somos batizados com o Espírito Santo, que é a imersão no Espírito, que é o mergulho no Espírito. Eles foram batizados, todos foram em Moisés. Mas vai ouvindo aí, porque nem todos agradaram a Deus, e esta é a grande questão. Todos comeram da mesma comida espiritual. Eu vou repetir: todos comeram da mesma comida espiritual. Alguma tradução diz manjar espiritual. Esse manjar aqui pode representar o corpo de Cristo, porque foram batizados em Moisés, e depois do batismo você pode participar da ceia, participar do corpo e do sangue de Jesus. Eles tinham sido batizados em Moisés, agora eles tinham a presença de Cristo lá. Cristo era o alimento espiritual dos hebreus, dos israelitas. Pastor, você está falando do Antigo Testamento. É verdade, mas olha só o que diz a próxima bênção espiritual. Versículo 5: versículo 4, desculpe. Todos beberam da mesma bebida espiritual, e esta bebida espiritual era a rocha, que é Cristo. Aleluia. Eles comeram da mesma comida, todos eles comeram da mesma comida, que era Cristo. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Todos beberam da mesma bebida, que era Cristo. Essa é a terceira e a quarta bênção espiritual. O alimento que os sustentava espiritualmente no deserto era Cristo. O alimento espiritual no deserto era Cristo. A bebida que eles beberam espiritualmente no deserto era Cristo, a rocha espiritual. Comeram da mesma bebida, da mesma comida, foram sustentados no deserto pelo mesmo alimento espiritual. Vão ouvindo, todos eles foram, e todos eles beberam da mesma bebida espiritual no deserto. Todos eles beberam da mesma bebida, que era a rocha. E a Bíblia diz que a rocha os acompanhava. E esta é a quinta bênção, que é a presença de Cristo sobre eles. Onde eles iam, a rocha ia com eles. Aonde eles iam, a pedra que nós cantamos aqui ia junto. A pedra angular de esquina, a pedra maravilhosa. Aonde eles iam, Jesus ia, porque a pedra os acompanhava. Diz uma versão que a pedra, a rocha, os seguia. Ou seja, aonde eles iam, Cristo ia também. Aleluia. Eu pergunto e eu afirmo a vocês essa noite: nós temos a mesma comida espiritual, que é Cristo. Nós bebemos da mesma bebida espiritual, que é o sangue de Cristo. Todos nós temos esse privilégio. Todos nós temos esse benefício de comer da mesma comida e beber da mesma bebida. E a rocha, que é Cristo, ela nos acompanha aonde quer que nós formos. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Cristo está contigo. Aonde você entrar, Jesus entra contigo. Aonde você abrir a porta e adentrar, Ele adentra contigo. Aonde você pisar a planta do teu pé, Ele pisa contigo. Aonde você visitar, Ele visita contigo. Se você for expulsar o demônio, Ele está contigo. Se você for numa biqueira pregar o Evangelho, Ele está contigo. Se você andar na rua evangelizando, Ele está contigo. Se você entrar no ônibus, Ele entra. Se você entrar no carro, Ele entra. Se você descer, Ele desce. Aleluia. Quem nunca ouviu aquele testemunho daquela galera que foi sair pra balada, e uma das moças, a mãe era crente, e ela disse para a filha que Jesus os acompanhe, e o carro estava cheio. A filha dela disse para a mãe: só se ele for no porta-mala, que aqui onde nós estamos não cabe ele. O carro bateu, esbagaçou completamente, só sobrou inteiro, intacto o porta-mala. Será por quê? Porque aonde Cristo está, é que Ele vai preservar. Vou dizer a você nesta noite: eu não sei aonde você vai, aonde você pisa, aonde você anda, qual é o seu caminho, qual é a sua jornada, qual é a sua caminhada, mas aonde você for, Cristo vai contigo.
Aonde você colocar a tua mão vai ser abençoado, porque Cristo está contigo, está na tua vida. E a palavra que você pronunciar, eu vou dizer nesta noite, profeticamente, o Senhor vai assinar embaixo. Aquilo que você disser, Ele diz: eu assino embaixo. Aquilo que você falar, aquilo que você profetizar, Ele vai dizer: eu estou também assinando, eu estou também profetizando. Aleluia. Você carrega a presença de Cristo, você tem a presença dEle dentro de você, e aonde for, e onde você sair, Ele entra e Ele sai contigo, porque todos nós temos a rocha que é Cristo. O nosso porto seguro é Cristo, a nossa rocha eternal é Cristo. Aleluia. O nosso sustento é Ele. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Queridos, agora entenda uma coisa, no versículo 5: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Vocês estão acompanhando aí? Pergunte para você, porque eu não posso fazer a pergunta por você, mas você pode perguntar para você mesmo. Será que eu estou agradando a Deus com a minha vida? Pergunte aí. Pergunte se você está agradando a Deus com o seu comportamento, com a sua conduta. O seu testemunho agrada a Deus? A sua vida agrada a Deus? O seu comportamento agrada a Deus? Você está vivendo uma vida de santidade? Você está vivendo uma vida separada do mundo, do pecado? É essa vida que você está vivendo? Porque a maioria deles não agradaram a Deus. Por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Irmão, foi a maioria de verdade. Foi a maioria mesmo, foi tanto a maioria, que dos homens acima de 20 anos só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Eles saíram em milhões de homens, de pessoas de lá, mas só 2 homens acima de 20 anos de idade entrou na terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Você pode apontar? Você pode apontar? Será que você hoje entraria na terra prometida? Será que com a sua conduta, com a sua ética cristã hoje, com seu caráter cristão, você entraria hoje na terra prometida? Pode dar glórias, ajuda o pregador, irmão. Isso aí, me ajuda, Léo. Será que você hoje entraria no reino dos céus? Será que você hoje teria entrada no reino de Deus nesta noite? Eu não estou apontando dedo para você, estou apontando dedo para o céu, porque eu tenho que me examinar. Examine, pois, o homem a si mesmo. Será que nós entraríamos hoje no reino dos céus? Nós costumamos fazer essa reflexão na Santa Ceia. Mas será que nós só devemos nos preocupar na Santa Ceia? Pare para pensar e reflita. E é só a Santa Ceia que importa? E se Jesus vier no primeiro domingo do mês? Se Jesus vier no primeiro sábado do mês? Na primeira segunda-feira do mês? Se Jesus pedir a tua alma, se Deus pedir a tua alma hoje, o que é que tu tens preparado para Ele? Você tem convicção da tua salvação? Você tem convicção da tua salvação, da salvação da tua alma? Paulo vai começar a falar agora. Eles tiveram 5 bênçãos espirituais. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos?
E eles caíram, sabe em quantos pecados? 5. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus cercou os israelitas com toda a sorte de bênção, com toda a provisão espiritual, com todos os benefícios espirituais. Ensinamento, exemplo dos antepassados, dos pais. A provisão de guiá-los, de protegê-los. Foram batizados em Moisés. Tiveram a mesma comida espiritual, a mesma bebida espiritual. Tiveram Cristo acompanhando como uma rocha eterna. Mas nenhuma destas bênçãos impediu que eles caíssem da fé. E esta é a chave aqui nesta noite. Cair da fé, cair da graça, se desviar, abandonar a fé. E ninguém pode dizer que isso não acontece consigo. Eu não posso dizer isso. Mas o Senhor é pastor. E quantos pastores já não caíram? Quantos já não caíram? A Bíblia nos manda vigiar. Sim ou não? E por quê, irmãos? Porque se não vigiarmos, caímos. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai, olha aí, e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, e a carne é fraca. Sabe o que quer dizer isso? Vigie e ore, para não cair em tentação. Nós lemos aqui o versículo 13, que diz assim: não sobreveio sobre vós tentação senão comum aos homens. Tentação que vocês podem suportar. Então toda tentação que vem sobre mim, sobre você, nós podemos suportar, porque não vem provação sobre mim que eu não possa suportar, e nem sobre você que você não possa suportar. Então não adianta dizer: pai, eu não aguento mais, porque Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você suporta. Ele conhece a tua estrutura. Então não adianta ser crente mimimi. Aleluia. Tem que ser crente raiz. Aleluia. E entender que Ele vai tentar você. Aleluia. Porque todos foram tentados. Não é se eu vou ser tentado, é quando eu vou ser tentado. Essa que é a palavra. E Ele tenta nas nossas fraquezas. Mas não vem tentação espiritual, não. Não é uma tentação sobrenatural. É tentação comum aos homens. Porque eu posso suportar aquilo que eu estou sendo tentado. Porque o mesmo Deus que permite que eu seja tentado é o mesmo Deus que vai me dar suporte para vencer a tentação. Aleluia! Glória a Deus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, e ele vence a carne, porque a carne é fraca. É isso que quer dizer o texto. O espírito está pronto, está forte, fortalecido. Ele tem poder de subjugar a carne. Aleluia. Ele tem poder de vencer a carne, tem poder de escravizar a carne e derrotar a carne. Faça morrer a carne nesta noite, porque eu preciso fazer morrer a minha todos os dias, e é uma luta. A primeira coisa que Paulo diz depois disso, versículo 6: essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Exemplo. Existem exemplos positivos e exemplos negativos. Aqui você vai ouvir Paulo dizer 5 nãos. Sabe por quê? Exemplo negativo. Sabe aquele exemplo que você não deve seguir? É o que está aqui. Sabe aquele exemplo que você não deve praticar? É o que está aqui. Sabe aquele exemplo que você não deve se conduzir por ele? São esses aqui. E ele começa no versículo 6 dizendo assim: não desejeis as coisas más. E olha agora bem o termo que Paulo vai dizer: como alguns deles fizeram. Paulo disse todos, mas todos receberam a mesma
bênçãos espirituais, sim ou não? Todos eram filhos dos mesmos pais, tiveram os mesmos exemplos, tiveram a nuvem, passaram pelo mar, foram batizados em Moisés, comeram a comida espiritual, beberam a bebida espiritual, todos passaram por isso. Mas a grande maioria foi reprovado por não agradar a Deus e caíram mortos no deserto. O problema é cair. A Bíblia diz em Mateus 24:13: aqueles que perseveram até o final, ou aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverança. Perseverança. Tem que lutar. Porque o céu, eu vou repetir, é tomado à força. Eu vou repetir, o céu é tomado à força. Eu vou repetir. Você pode profetizar isso para o irmão que está do teu lado? Faça isso, por favor. Você pode profetizar para ele? Tu pode profetizar? Dá um cutucão, talvez com o cotovelo, talvez com o dedo, talvez com a mão, mexe no ombro dele, dela, fala assim: olha, ei, aleluia, entenda isso. Oh, aleluia, profetize isso. Glória a Deus. Aleluia, profetize. Profetize, você vai vencer no nome de Jesus. Profetize, você vai vencer no nome de Jesus. Você vai vencer no nome de Jesus. Deus é na tua vida. Profetize. Aleluia. Não. São 5 nãos. Não cobicei as coisas más. Para os egípcios, as coisas más eram a luxúria do Egito, eram os deuses do Egito, era a comida do Egito, era a vida do Egito. Para os coríntios eram as festas idólatras, a sensualidade, os deuses da cidade de Corinto. E para nós, quais são as coisas más que nós cobiçamos? É voltar para a velha vida, é voltar para a velha prática. Mas a minha Bíblia diz, e a tua também diz em Lucas 9:62: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Não é digno do reino dos céus. Uma vez que eu coloquei a mão no arado, eu tenho que permanecer à frente e adiante, sem olhar para trás. Tem as velhas práticas do passado, tem as velhas músicas do passado, tem as roupas que você usava no passado, tem a sua conduta do passado, tem as suas velhas práticas do passado, práticas carnais, de carnalidade. Tem ou não tem? Que fica impregnada no velho homem. Nós nascemos de novo, mas o velho homem ficou aí, e todo dia ele precisa ser morto. Eu vou repetir: nós nascemos da água e do Espírito, maravilha, mas o velho homem não morreu, ele está aí dentro, e você precisa matá-lo todos os dias. Você pode dar um glória a Deus aí? Diga: eu vou matá-lo. Diga aí: eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. Mate, porque se você não matar, ele te mata. Essa é a verdade, irmão. Se você não fizer a carne morrer, ela te mata, e você cai da fé. Você vai dizer que os desejos da carne não são bons, irmão? O segundo pecado: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Foram todos, foram alguns. Eles idolatravam, se prostravam aos deuses do Egito, depois se prostravam diante de outros deuses. E os coríntios também, eles iam às festas pagãs e adoravam também outros deuses. No capítulo 3 de Coríntios, Paulo fala sobre a divisão da igreja. No capítulo 5, Paulo fala sobre a imoralidade. 1 Coríntios capítulo 5. No 6 também. No capítulo 7 de Coríntios, Paulo fala sobre o casamento, e que nós devemos ficar casados, e só devemos separar se o outro cometer adultério.
No capítulo 9, Paulo diz que esmurra o próprio corpo para não cair da fé. Você está entendendo, irmão? Porque é uma luta travada ser crente, irmão. É uma luta difícil ser cristão. Não é fácil, não. Porque vem tentação, vem prova, vem luta, vem adversidade. E às vezes, os que se opõem contra nós são os de dentro de casa, às vezes. Os que nos ofendem, às vezes, são de dentro de casa. Os que nos magoam, às vezes, estão dentro da nossa casa. Porque os de fora não tem contato com a gente. Como vai magoar? Às vezes é assim que acontece. Lutas, provas, adversidades. Mas não vem tentação que você não possa suportar. Você sabe o que é idolatria? Você sabe o que é idolatria? Idolatria é substituir a adoração a Deus por outra coisa, ou por outro alguém. Sabe o que é idolatria? É venerar outra coisa mais do que a Deus. Sabe o que é idolatria? É amar outra coisa mais do que amar a Deus. Sabe o que é idolatria? É priorizar outra coisa mais do que priorizar a Deus. Vocês estão entendendo? Mateus 10:37 diz assim: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe por quê? Porque está adorando, está idolatrando a mãe e o pai, idolatrando o filho e a filha. Porque tem pessoas, tem cristãos, tem crente que idolatra a família, idolatra o pai, idolatra pregador, idolatra cantor, idolatra até mesmo profeta. Esse é meu profeta preferido. E toda idolatria é pecado, porque substitui a adoração a Deus por adoração a outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para ti nesta noite. Deus não dá, Deus não divide a sua glória nem a sua adoração a ninguém. A glória é para Ele, a adoração é para Ele. O único que deve ser adorado é Ele, glorificado é Ele. Só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele o louvor. Ele não divide, aleluia. Mas tem crente que adora o dinheiro, que idolatra o trabalho, dá mais valor para o trabalho do que para a obra, do que para o reino de Deus. Eu estou mentindo, irmãos? Idolatra a fama, idolatra o poder, idolatra a família, idolatra pregador. Substitui a adoração a Deus por outra coisa. Idolatria. Dá uma glória a Deus aí para saber que você está aí. O terceiro pecado, segura aí: não pratiqueis a imoralidade como alguns deles praticaram. Não pratiqueis a imoralidade. Sabe do que se trata? Imoralidade sexual. Sabe o que é imoralidade sexual? É toda relação sexual e sensual fora do casamento. Toda. Adultério, fornicação, lascívia, tudo isso é imoralidade sexual. Que mais, professor? Imoralidade sensual, vestes sensuais, músicas sensuais. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2:9, que a mulher se vista com pudor e de maneira modesta. A mulher pode se vestir muito bem, com o vestido mais caro, desde que tenha pudor e modéstia. Ela pode vir aí deslumbrante, como diz ela, como diz elas, contanto que esteja com pudor e modéstia. Mulher cristã, jovens cristãs, adolescentes cristãs que mostram o corpo, isto é imoralidade sensual. Que escutam músicas que têm letras imorais, também é imoralidade. Ah, mas eu estou escutando música em inglês. Tu sabe o que está escrito lá? Tu sabe o que está dizendo? E está cantando atrás. Aliás, cantando não, está remendando atrás, que não sabe inglês. Se soubesse, cantava. Não sabe qual é a letra, mas canta.
Às vezes está adorando ao demônio, está cantando junto. Mas a música é linda, vai cantar louvor, que é mais lindo ainda. Canta músicas que adoram a Deus. Canta música que engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo. Cantem músicas, louvores que falem sobre o Espírito Santo. É isso que você tem que cantar. Eu falei que ia falar tudo hoje. Vestes sensuais que desperta no outro a cobiça. É pecado. É pecado em quem cobiça e é pecado quem põe a veste. Os dois pecam, os dois lados pecam. Quem veste roupa sensual e quem fica olhando a mulher com a roupa sensual. É porque o homem tem mania de culpar só a mulher. Olha lá, olha a roupa dela, ó. Se ele está olhando e já percebeu o tamanho, ele está pecando já. Porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento tinha que ter a relação para cometer adultério. Agora, Cristo diz que no Novo Testamento bastou olhar e desejar, já cometeu adultério no seu coração. Sabe o que foi o juízo? 23 mil morreram num só dia por causa desse pecado. Sabe qual é o juízo hoje? Ah, pastor, o juízo vem agora? O juízo vem quando você descer a sepultura. Quando nós descemos a sepultura. Porque se tiver nessa prática aqui e não se arrepender, e tiver nessa prática e não houver arrependimento, e morrer caído, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o inferno. Porque a alma só vai para o céu se tiver com o seu nome escrito no livro da vida. É assim. Deixa eu correr. O quarto pecado: não podemos pôr à prova a paciência do Senhor. Sabe o que quer dizer aqui? Todos eles foram advertidos, sim ou não? Lá no deserto, sim ou não? Coríntios não estava sendo advertido aqui, igreja de Coríntios? Sim ou não? Hoje nós não somos advertidos. Sabe o que é advertência? É um sinal, é um aviso. Advertência, quando você olhar para um semáforo, tem a cor vermelha, a amarela e a verde. A verde é livre acesso. O amarelo é o sinal de advertência, porque o sinal vai fechar. O Espírito Santo é esse sinal aí de advertência, de aviso. Eles ignoraram todo o aviso que Moisés deu. Negligenciaram. Sabe o que é negligenciar? Tanto os israelitas como a igreja aos coríntios. Sabe o que é negligenciar? É não dar atenção, é não dar a mínima, é não cuidar, é deixar de qualquer jeito. Isso é negligência. Sabe quantas semanas tem no ano? 52. Sabe quantas mensagens se pregam no ano? 104. Sabe quantas mensagens se pregou em 7 anos? 700 e poucas mensagens. Haja advertência, haja sinal amarelo ligado, haja admoestação, haja sinal ligado avisando para você não cair, não caia, não caia, não pratique, não faça, não cometa o pecado. Deus fala toda semana, Deus fala todos os meses, Deus fala todos os anos, e nós ouvimos a palavra dizendo: não, isso não é para mim, isso é para o outro. Quem deveria ouvir não está aqui? Não, quem deveria ouvir está aqui sim. É eu e é você. Diga: eu estou aqui, diga aí. Diga: eu estou aqui para ouvir, diga aí. Quem precisa ouvir sou eu, diga: eu preciso ouvir, diga aí: eu preciso. Aleluia. Eu ouvi de Deus nesses 3 dias e estou ouvindo de hoje. Nós precisamos ouvir a correção de Deus, a advertência de Deus, o sinal de Deus, o aviso de Deus, e não podemos ignorar a advertência. Não podemos negligenciar as advertências, os avisos que o Senhor está dando. Se conserta, se corrige, muda de vida, muda o comportamento, muda a conduta. Você fala: não é comigo, a palavra passou por aqui. Não passou não, pegou bem em você, acertou bem o alvo. Sabe por quê? Deus não erra o seu DNA, Deus não erra a tua identidade, Deus não erra a tua digital. Você é único e Ele sabe quem é você.
E a palavra hoje não passa não, ela te pega. Ela pega você. Hoje não fala que é você, não, fala que é para mim mesmo. Essa palavra é para mim. Ele pega na curva, ele pega na reta, ele pega na subida, pega na descida. Se pular, ele pega em cima. Se pular para baixo, ele pega embaixo. Se abaixar, ele pega no meio. Onde você quiser, ele pega. Hoje ele pega. Não foi para mim, é para você. Precisam entender isso. Deus está falando, vigia, crente. Ora, crente, para não cair. Fique firme. Não, mas por quê? Não ponha Cristo à prova. Sabe o que significa? Orgulho. A arrogância de não ouvir o que Deus está falando. Eu ignoro o que Deus está falando, porque não é comigo. Assim agiam os hebreus. Nós somos todos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso não é com nós. Não é conosco. Tem nada a ver comigo? Tem a ver. Tem a ver. O orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18. Eu vou repetir. O orgulho precede a queda. E a humildade vai adiante da honra. Mas o orgulho precede a queda. O aviso hoje é para não cairmos. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? É para não cair. Pastor, essa palavra, eu não estou pecando. É para você não pecar. Pastor, eu estou nesse pecado. É para você deixar o pecado. Por isso que era para você nesta noite. Porque quem está pecando, Deus está falando, deixa o pecado, se corrija, mude de vida, seja confrontado. Porque hoje ninguém quer viver o confronto da palavra. Eu ouvi uma frase muito interessante hoje. Antigamente o pastor pregava e a palavra mudava a pessoa. Hoje o pastor prega, a pessoa muda de igreja. Porque não quer receber o confronto da palavra. Tu pode ir para qualquer lugar deste mundo, até para Conchichina, que nem existe, que lá Deus vai te achar no mais profundo do mar, falar, é com você que eu estou falando, na Conchichina, no Japão, na Angola, no Uzbequistão, no Cazaquistão, na Rússia, aonde você quiser, Ele vai te encontrar e fala que é com você mesmo, aleluia. Ele colocou um alvo na tua testa e disse, é com você que eu falo. Porque se você estiver no pecado, se arrepende hoje, confessa hoje, abandona hoje. Se você estiver no pecado, confessa hoje, abandona hoje, deixa o pecado. Pastor, não estou no pecado. Então ouça a advertência. Veja o sinal piscando para você não cair. Não caia, não caia. Posso ir para o último? Vocês me aguardam no último aí, não? Maravilha. Último pecado. O Du falou, você não consegue pregar. Não murmureis. Se tem uma coisa que irrita qualquer um, é murmuração. Sabe o que é murmuração? Diz que é um rulido, é um sussurro, é aquele falatório baixo. Você entendeu? Só que eu não vou explicar só assim não. Eu vou ter que explicar com um pedaço de caibro. Com a marreta de 5 quilos. Eu vou explicar o que é murmuração. Se fosse só isso, estava bom. Murmuração, diz, pastor, maravilha, então eu posso ficar falando e tal. Poder pode. Só que para os murmuradores, o anjo da destruição vem e mata todos. O anjo destruidor. Ele passa e corta. Está entendendo aí ou não? Deixa eu explicar o que é murmuração. É um comportamento. Escute aí, escute. Fala para o irmão, escuta aí, irmão, escuta que nós já vamos embora. Se escutar, nós vamos, todo mundo vai embora. Nós vamos embora, se você escutar, nós vamos sair. Murmuração é um comportamento que a Bíblia condena. Murmuração é um comportamento que a Bíblia condena. Murmuração é alguém descontente com o outro. Nunca consigo mesmo, sempre com o outro. Está ouvindo aí? Estou descontente. Com quem? Com o pastor. Olha a hora. Miséria. Descontente.
Estou insatisfeito com quem? Com o outro, comigo não. Du, me perdoa aí, Du. Lamentação sobre ele? Claro que não, sobre o outro. Ele fica lamentando o outro. É porque fulano isso, porque fulano é aquilo. Aqui tá, que tribulação, tá, lamentando, sabe? Isso é murmuração. Nunca é com ele, sempre é com o outro. O mal nunca é ele, outro é o outro. Teve um pastor que falou assim, foi um presbítero dizer: pastor, eu não posso dizer o pastor, senão por causa da gravação. Se não fosse a gravação, eu falar: eu vou mudar de igreja, porque eu não concordo com um monte de coisa desse aí. Quem me contou foi o evangelista Leandro. Aguenta aí. Aí o pastor falou assim: não, irmão, não sai não. Falou bem assim: fica aí. Eu vou sair, tu fica. Eu vou procurar uma igreja boa. A hora que eu achar, eu chamo você para ir com ela. Porque eu também não concordo com um monte de coisa que você faz, mas eu sou obrigado a engolir você, vivo, duro, atravessado, que nem boi. Eu engulo você, engulo o outro que eu não concordo, o outro que eu não concordo, o outro que eu não concordo. E você quer ir embora? Não, vai embora não, fica aqui, aleluia. Fica aí. Ah, não concordo, não concordo. Assim é murmurador. Não concordo com essa mensagem, não concordo com esse louvor, não concordo com esse regente, não concordo com esse líder, não concordo com essa barba, não concordo com esse cabelo, não concordo com esse terno, não concordo com nada, irmão. Parece. Soltei. Nunca concordo. Me perdoe quem vai votar, me perdoe. Não concorda com nada, é sempre do contra. Tem mais. Oposição. Vixe. Murmuração e oposição. Quem lembra de Coré, Datã e Abirão e mais 250 rebeldes que murmuravam? Sabe o que aconteceu? A terra comeu todos eles por causa da murmuração. Sabe o que mais que é murmuração? Rebelião contra os líderes e contra Deus. Rebelião contra os líderes e contra Deus é murmuração. Fica reclamando, murmurando, falando contra, dizendo contra o líder. Murmuração. O anjo destruidor vem e corta. Assim, versículo 12: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Paulo está dizendo que ele está afirmando que está firme. Aquele que julga, pensa, imagina estar firme, cuide-se para que não caia. Não é aquele que está. Porque o dia que você achar que está firme, está inabalável, está uma tocha, é o dia que você vai cair. Porque quando você pensa que você está fraco, você está forte. E o contrário também funciona. Eu estou forte, estou cheio do Espírito Santo. Irmão, se tu acha que o diabo olha para você depois de consagrar, de jejuar, fala assim: ai que medo, estou com medo dele, hein? Estava jejuando, consagrando. Se fosse assim, ele nunca tentaria Jesus depois de 40 dias e 40 noites jejuando. Falava: o quê? Ele está 40 dias de jejum. Você começa a jejuar meia-noite, para 3 horas da hora, eu estou no jejum, que eu estou num manto que ele não me aguenta. Se o demônio vir, pá, piso nele. Irmão, não brinca com isso não. Não brinca não, que ele tentou Jesus, irmão. Misericórdia. Ele pega você, irmão. Se você brincar assim, ele pega você. Eu estou forte, que é uma beleza. Tu é fracote, tu é ralinho, fraquinho, tu é Nutella, ele vai dizer, tu é fraco. Entendeu? É isso aí, crente Nutella. Irmão, não brinca não, irmão. Não brinca não. A mensagem, eu falei para você descontrair, mas não é para você brincar, entendeu? É para você ter a primeira atitude: ouça o que Deus está falando. A segunda atitude: aprenda o que Deus está falando. A terceira atitude: pratique o que Deus está te mandando praticar. Pastor, você está dizendo para não jejuar? Pelo contrário, é para você jejuar. Mas não diga que você vai pisar no capeta não, que tu não pisa nele. A Bíblia diz: vai nascer um da virgem, e esse pisará a cabeça dele. Ele. Você não, ele pisa. Você manda ele pisar, você fala assim: não, Senhor, vai lá e pisa a cabeça dele por mim. Maravilha. Está entendendo aí? Reflita sobre essa mensagem. Nós íamos cantar bastante, mas pela hora
Nós vamos cantar do mesmo jeito. Vamos cantar. O Dudu está querendo ir embora, mas ele vai ficar. Irmãos, para resumir, tenha um autocontrole espiritual, autodisciplina espiritual, temperança, domínio próprio, que é fruto do Espírito. Vocês estão me ouvindo? Para quê, pastor? Para não cair a tentação. Não vem tentação sobre nós, versículo 13, que não é comum aos homens. E quando a tentação vem, Deus dá o escape para que eu e você não caia. Está entendendo, irmão? Fique de pé.